Mundo Visto do Céu. Neste episódio, Inglaterra. Weymouth até a ilha de Wight. Nossa viagem começa a leste da cidade de Weymouth. Desceremos a costa jurássica de Dorset, onde ficam algumas das formações geológicas mais espetaculares da Inglaterra. Da cidade fantasma de Tynan, avançaremos para o interior até o castelo de Corfe de Guilherme, o Conquistador. Seguindo para as cidades de Sandbanks e Bournemouth, no porto de Poole, poderemos admirar as antigas terras pagãs de Knowlton Rings. De lá, iremos até a foz do rio Test, onde fica o gigantesco porto de Southampton. Das docas, iremos para o mar, conhecer a ilha de Wight e descobrir a dramática bateria de Needles na costa oeste da ilha. Terminaremos a viagem em Osborne House, ao norte, que já foi um refúgio no campo para a Rainha Vitória e o marido, Príncipe Alberto. Começamos nossa viagem nos arredores de Weymouth, cidade de entrada para a incrível costa jurássica de Dorset. Ela se estende por 153 quilômetros ao longo do litoral sul inglês. 180 milhões de anos de história geológica estão presentes na dramática faixa litorânea com seus deslizamentos, fazendo dessa região um local de encontro tanto para geólogos quanto para turistas. Talvez a mais espetacular e certamente a mais visitada dessas formações geológicas seja Durdle Door, com mais de 200 mil visitantes por ano. Calcula-se que a formação tenha por volta de 140 milhões de anos. O nome Durdle deriva da antiga palavra inglesa thur, ou seja, perfurar. E essa é a descrição perfeita de como esse arco foi formado. A trilha marítima desgastou lentamente o barro dos dois lados e no centro do arco de pedra calcária, que permaneceu de pé. Uma floresta fossilizada no alto fez dessa formação uma verdadeira joia para os geólogos. Algumas baías depois, encontramos a enseada de Low Earth Cove. O formato singular é o resultado de milhares de anos de desgaste das rochas. A rocha frágil na entrada abriu caminho para uma grande quantidade de ondas cerca de 10 mil anos atrás. Conforme a água continuava a passar pela pequena abertura, as ondas batiam de volta, desgastando as laterais da enseada com mais força do que na parte do fundo. Além disso, a parede posterior é composta de uma faixa de calcário com 250 metros de extensão, pressionada contra a fachada do penhasco e que resiste à erosão muito mais do que o barro e as areias nas laterais. Com 500 mil visitantes por ano, a enseada espetacular atrai nadadores e velejadores. De acordo com alguns círculos literários, a inspiração para Peter Pan de J.M. Barrie veio do encontro do autor com um menino chamado Peter vagando pela enseada de Lulworth Cove. O pai do menino tinha morrido e ele costumava brincar nessa região como se fosse seu próprio mundo mágico. J.M. Barrie logo se casou com a mãe do menino e passava horas passeando com ele por sua terra do nunca particular. Descendo a costa, chegamos à baía de Warbarrow. A costa jurássica não é só um santuário para turistas,
uma meca para geólogos e um meio de vida para fazendeiros. É também uma área central de treinamento para o exército britânico. Por isso, a baía fica aberta apenas nos finais de semana e à noite, já que é usada como campo de tiro e área de treinamento. Essas águas isoladas e raramente visitadas atraem mergulhadores e pescadores. As montanhas Flowers Barrow se erguem na margem da praia. Com milhões de anos de atividade geológica expostos, formações como esta fizeram a costa jurássica ficar famosa. Mas devido à constante erosão litorânea, toda a fachada desse penhasco um dia cairá no mar. Mais atrás, o povoado abandonado de Tyneham. Quando o exército britânico se preparava para a invasão do dia D na França ocupada pelos nazistas, essa área foi usada como campo de treinamento militar. Com o uso constante de artilharia pesada e tanques, a pequena cidade acabou ficando no caminho do exército. Então, em 1943, cada um dos 225 moradores de Tyneham recebeu um aviso de desapropriação, informando que as terras seriam tomadas pelo bem do país. Está escrito na porta da igreja da cidade: entregamos as casas onde muitos de nós moraram por gerações para ajudar a vencer a guerra e manter os homens livres. Voltaremos um dia. Passaram-se 77 anos e ainda ninguém retornou. O exército ainda ocupa a região. Houve protestos após a Segunda Guerra Mundial na tentativa de repovoar a cidade com os antigos moradores, mas uma decisão das autoridades pôs fim à questão quando os militares compraram as terras oficialmente. Como a presença do exército impulsionou a economia local, os povoados próximos apoiaram a decisão. Hoje, o povoado abandonado fica aberto ao público que vem conhecer as ruínas das construções abandonadas e ver os tanques deteriorados da Segunda Guerra Mundial. Coberta de arbustos e era, Tyneham é uma lembrança fascinante, mas melancólica, dos lugares esquecidos pelos tempos de paz. Avançando para o interior, chegamos ao castelo de Corfe, construído por iniciativa de Guilherme, o Conquistador, no século XI. Em uma época em que muitos castelos eram construídos com barro e madeira, essa estrutura de pedra era realmente impressionante. Com os séculos, muitos outros reis continuaram fortificando o castelo até ser vendido para John Banks em 1635. Mas quando a Guerra Civil Inglesa estourou alguns anos depois, o castelo foi atacado por forças parlamentaristas. John Banks estava em Oxford com o rei durante o ataque, e Mary, sua esposa, assumiu o controle na defesa do castelo contra um exército de 500 homens. Durante o cerco de 2 semanas, 100 homens das forças parlamentaristas morreram contra apenas 2 defensores mortos. Durante 2 anos, foi o último forte monarquista na Inglaterra até ser finalmente tomado e demolido. Posteriormente, a família Banks cedeu o castelo ao Estado e hoje ele pertence ao National Trust. O local ainda é um dos pontos históricos mais visitados do país. O mar no litoral sul inglês é conhecidamente tempestuoso. Vemos aqui uma lancha lutando contra as águas agitadas, tentando chegar ao porto de Poole. O que antes era um vale imenso, ficou submerso quando o nível do mar subiu e as geleiras derreteram no fim da Era do Gelo. Usado como ponto de invasão pelos romanos durante a conquista da Inglaterra, este estuário serve hoje como um porto protegido com alguns povoados interessantes. Esta pequena península do porto de Poole é conhecida como Sandbanks. Pode parecer um povoado pitoresco, mas, na verdade, nessa pequena faixa de terra, as propriedades têm o 4º valor mais alto do mundo. Algumas pessoas apelidaram o local de Palm Beach da Inglaterra.
Possui a maior concentração de imóveis caros fora de Londres. Até mesmo um bangalô simples e em péssimo estado chega a custar quase 5 milhões de dólares. Tudo isso parece um tanto extravagante. Porém, essa praia é considerada a mais bonita de toda a Inglaterra. Mas será que vale tanto assim? Na costa a leste do porto de Poole fica a cidade de Bournemouth. Atualmente é um retiro bastante conhecido. O ilustre J.R.R. Tolkien costumava passar as férias aqui, onde escreveu romances por mais de 30 anos. Também teria sido aqui que, quando morava na cidade, Robert Louis Stevenson escreveu O Raptado e O Estranho Caso de Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Novamente mais para o interior, chegamos a Kingston-on-Lacy. Quando o castelo de Corfe foi destruído na Guerra Civil, foi este castelo que passou a ser a sede oficial da família Banks. A mansão foi modificada e reformada em 1835. Foi nessa época que as 4 chaminés que vemos aqui foram construídas. Pedras também foram acrescentadas à estrutura na mesma época, revestindo as velhas paredes de tijolos. Kingston-on-Lacy ficou em posse da mesma família até que Ralph Banks decidiu passar o imóvel para o National Trust. Do lado de dentro, existem antiguidades colecionadas pela família Banks nas viagens ao exterior. Do lado de fora, jardins japoneses e um grande parque. Recentemente, também foram criados espaços comunitários para que moradores da região possam aprender sobre jardinagem e cultivo de alimentos. Esse local mágico, conhecido como Knowlton Rings, é uma junção de antigas crenças pagãs e o cristianismo. Os montes circulares foram construídos por volta de 2500 a.C. e seriam supostamente a pequena parte de uma área sagrada e cerimonial muito maior. Essa igreja normanda ao centro foi construída no século XII. Muitos historiadores acreditam que as pedras e o monumento foram quebrados para a construção da igreja. No passado, o povoado de Knowlton ficava ao redor dos círculos até que a peste negra em 1485 obrigou os habitantes a deixar suas casas. Porém, como a igreja era um local de grande importância, as pessoas continuaram vindo aqui até 1747, quando o telhado da construção desmoronou e a igreja acabou ficando abandonada. Seguindo a leste, vamos dar novamente no mar, onde fica o imenso porto de Southampton. Segundo maior porto da Grã-Bretanha, depois de Felixstowe, é o primeiro porto de escala para embarcações vindas da Ásia. Um fenômeno das águas, chamado pelo povo local de dupla maré, resulta em 17 horas de maré alta. Ou seja, os navios maiores têm acesso livre ao porto na maior parte do tempo. Juntamente com o fato de ficar protegido atrás da ilha de Wight, é fácil entender por que o porto tem uma história de sucesso e por que é carinhosamente chamado de uma porta para o mundo. Quando a via férrea começou a percorrer toda a Inglaterra nos anos de 1840, o porto tornou-se o posto importante que é hoje nos setores militar, de transporte e comércio. Nos anos de 1930, Southampton recebia mais da metade do tráfego de passageiros internacionais da Inglaterra e quase 60% de todas as cargas. É aqui que ficam 5 terminais gigantescos com instalações para praticamente qualquer tipo de carga. O rio Test, de 64 quilômetros, termina nas docas do porto de Southampton. A foz do rio tem a vantagem de ser calma na maior parte do tempo e larga, permitindo um fluxo constante de tráfego marítimo. É um porto importante para o comércio e a guerra desde a era medieval até os dias de hoje. Foi um ponto de entrada para invasores vikings e tornou-se uma área de construção naval importante para a frota inglesa na Guerra dos 100 Anos. As docas são famosas na história moderna por ter sido nesse local que os primeiros hidroaviões e aerobarcos foram desenvolvidos.
navio que se aproxima do cais agora é o Queen Mary II. Na direção oeste, ao longo da costa, fica o Castelo de Hearst, um monumento histórico. Depois que Henrique VIII se divorciou de Catarina de Aragão em meados dos anos de 1500, a Inglaterra ficou isolada politicamente. Sob a ameaça da França e Espanha, ele mandou construir várias fortalezas armadas ao longo da costa. A parte central do Castelo de Hearst é hoje um belo exemplar. Projetado com fortificações, construções defensivas e torres de artilharia em estilo italiano, a fortaleza era bastante avançada para a época e continuou sendo usada ainda por séculos. O complexo foi ampliado e reequipado para as guerras napoleônicas no início dos anos de 1800 e também para a Primeira e Segunda Guerras Mundiais. No mar, perto do castelo de Hearst, fica uma formação rochosa conhecida como Needles, provavelmente o ponto mais perigoso para qualquer embarcação ao entrar no Estreito de Solent. O nome Needles, ou agulhas, vem de uma antiga estrutura chamada Lot's Wife, que lembrava uma agulha se erguendo no mar. Ela desabou há cerca de 200 anos, mas o nome permaneceu. A formação é de pedra calcária, que passou por um processo geológico em que camadas de minerais são empilhadas e pressionadas ao longo de milhares de anos para formar uma rocha sólida. Essas estruturas irregulares de calcário não terminam no farol. Elas continuam por um bom trecho do mar, escondidas debaixo das ondas, representando um grande perigo para embarcações. Após muitos naufrágios no local, comerciantes solicitaram ao governo a construção de um farol em 1782. Mas o primeiro farol que foi construído era alto demais e perto demais da ilha para ser útil, pois era constantemente encoberto pela neblina e pela névoa. O farol que vemos hoje, na extremidade das rochas, foi construído em 1859. Operou com um gerador e um único faroleiro até 1994, quando foi totalmente automatizado e passou a ter um L-ponto. Mais atrás do farol, na ilha de Wight, fica a bateria de Needles. O complexo foi originalmente construído nos anos de 1860 como defesa contra uma possível invasão por parte da França. Quando se descobriu que a trepidação com os tiros de canhão fazia o penhasco desmoronar, a unidade de artilharia foi reconstruída em um ponto mais alto. As unidades nova e antiga ganharam artilharia moderna e serviram como proteção na Primeira e Segunda Guerras Mundiais. Os conflitos ocorreram bem perto da bateria, quando submarinos alemães afundaram 2 navios britânicos perto das margens abaixo. Cowes fica na extremidade norte da ilha de Wight. Com 10.000 habitantes, a população da cidade duplica todo verão durante a famosa regata. O evento é uma tradição que começou no início dos anos de 1800, quando o rei Jorge IV destinou uma verba para o evento esportivo. Com o apoio da realeza desde essa época, a regata tornou-se a maior do mundo e o Yacht Club da cidade ganhou prestígio internacional. A cidade, que começou com algumas cabanas de pescadores ao redor dos fortes de defesa, progrediu muito e se estabeleceu como uma das maiores capitais do iatismo do mundo. Nossa última parada é na Osborne House, em uma pequena baía de Cowes. A Rainha Vitória veio à ilha de Wight diversas vezes na infância e descreveu assim o local. É impossível encontrar um lugar mais belo. Por isso, não foi surpresa quando ela mandou construir um retiro de verão aqui em 1853 para ela e o marido, o príncipe Alberto.
casal apreciava a natureza e a jardinagem e se inspirou nos jardins europeus para fazer o paisagismo na propriedade. Os terraços em estilo italiano e as pequenas edificações se destacam. A casa foi projetada pelo príncipe Alberto em parceria com Thomas Cubitt, mesmo arquiteto que criou boa parte do bairro de Belgravia, no centro de Londres. Quando a Rainha Vitória morreu em 1901, Osborne foi cedida ao Estado. Muitos dos cômodos foram reservados como museu para a rainha, enquanto os demais serviram como academia naval. Mas agora todo o complexo fica aberto ao público e é comandado pelo grupo de conservação English Heritage. Algumas casas no terreno podem até mesmo ser alugadas. Na verdade, a fama da edificação se difundiu tanto nos anos de 1800 que em 1876 o estado de Vitória, na Austrália, se inspirou no projeto para construir seu primeiro prédio governamental. Até hoje, a beleza e o patrimônio da Osborne House, assim como da costa sul inglesa, são conhecidos no mundo todo. Um lugar perfeito para encerrarmos essa viagem. Versão brasileira, DPN Santos.